Graça e paz, né, a todos. Estamos chegando aqui nessa manhã de sábado para mais uma live. Hoje com uma presença assim muito bonita, porque temos duas presenças femininas na live. Então isso vai mudar completamente o aspecto visual da live. Esse pessoal que está sempre acostumado aqui a ver só gente feia, agora vai ver gente bonita aqui. Luciane, eu acho que seu áudio ok. Vamos deixar os áudios, podem deixar ativados, porque não temos nenhuma dificuldade. A gente vai numa conversa. Ilaene está aqui conosco. Luciene, é tudo N. Josivan está aqui também com a gente. Está hoje no meio da floresta, né? Por uns atrás aqui estamos vendo muitas árvores. E também este que está conversando com vocês, Edmilson. É um tempo muito precioso e nesse sábado, dia 18 de julho de 2020, vamos começar um pouco sobre um tema chamado resiliência e saúde emocional no mundo pós-pandemia. O mundo está tentando sair da crise e as pessoas estão começando a se perguntar o que vão fazer daqui para frente. Como vai ser termos que conviver, por exemplo, com a possibilidade do coronavírus continuar coexistindo, da Covid-19 continuar na nossa sociedade por mais tempo. O que faremos diante dos desafios de não ter que abraçar tanto, não poder sair abraçando todo mundo, não poder sair dando beijinho no rosto em todo mundo, aquela coisa que nós brasileiros amamos fazer e fazemos até demais da conta, né? Alguns povos até reclamam de nós brasileiros porque nós o tempo todo estamos fazendo isso e existe uma grande possibilidade, se essa pandemia não for completamente debelada, da gente ter que manter uma restrição muito grande nesse sentido. E isso começa a afetar a gente emocionalmente. E muitas pessoas estão literalmente prostradas. Aí a gente entra com a outra parte do nosso tema, que é essa capacidade de se levantar das cinzas e começar de novo. Voltar a tomar o rumo da vida, assumir o comando, né? Eu costumo dizer que a nossa vida é como andar a cavalo. Se você deixar as rédeas caírem, você está completamente perdido. Então você tem que estar... O cavalo continua, só que se você não tiver as rédeas nas mãos, você vai se machucar. E às vezes se machuca feio. Então tem que segurar as rédeas. O cavalo, não importa qual seja o caminho que ele esteja trilhando, nós temos que estar com as rédeas nas mãos. Então sejam bem-vindas, moças, queridas amigas, quem eu conheço já há alguns anos de caminhada. Eu quero dar aqui uma palavra de boas-vindas e você pode cumprimentar o nosso pessoal que está aí assistindo a gente, já nessa manhã se conectando. Muito bem, me alegro, um privilégio, Edmilson, Josivan, estar aí com vocês, com Luciene, minha colega já, muito especial poder estar e nesse tempo de conversarmos, com certeza um tempo rico para nós mesmas, desse tempo que nos provoca, de elaborar, de pensar, de compartilhar o que já temos entendido de Deus ou o que temos construído nessa caminhada de iniciativas, mas com certeza Deus tem aí um tempo rico de coisas bonitas para ouvirmos dele e ouvirmos uns dos outros. Muito obrigado, um privilégio estar aí com vocês, gente. Obrigado, Ilaene. Nós é que agradecemos assim a sua disponibilidade de tempo. Eu sei que você tem uma vida corrida, estava numa live agora há pouco, numa capacitação, e já está aqui com a gente. E Luciene, minha querida amiga Luciene, antigamente eu dizia que ela não era minha amiga, porque quando ela dava estudos e falava assim, olha, eu tenho um amigo, aí começava a falar dos grandes dificuldades que os amigos dela passavam. Eu falei, Deus me livre de ser amigo dessa mulher, porque eu vou estar nessa lista também em breve. Mas parece que superei o trauma. E aí, Lu, como você está? Olá, bom dia, pastor Edmilson, pastor Josivan. Na época, né, tinha vários amigos, hoje eles estão tudo restaurados, meus amigos. Glória a Deus!
Então, mas é com muito prazer, né? Bom dia a todos, né, ouvintes, Ilaene, querida, e que esse tempo seja um tempo precioso, porque nos faz refletir, aprender, trocar ideias, crescer. Eu acho que é um tempo muito, muito joia que Deus está nos proporcionando. E esse tema, eu gosto muito dele. Já faz anos que eu trabalho sobre ele, resiliência, e eu acho que vai ser uma manhã, um final de manhã precioso, e que Deus possa nos usar e que seja bem uma troca de ideias bem prazerosas. Amém. Amém. Pastor Josivan, vamos orar? Amém. Faça a sua saudação e Vamos logo orar. em seguida já nos eleve a Deus em oração. Nós queremos saudar todos, em nome de Jesus, e dizer que é uma honra, é um prazer muito grande estar com a Ilaene e com a irmã Luciene aqui conosco nesta live, que vocês sejam instrumentos de Deus usadas para este momento em que nós estamos vivenciando, né? Quando eu estava meditando um pouquinho sobre essa temática, me veio à mente um livreto chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. Comer o queijo inteiro agora. Exatamente. Eu estava meditando quem mexeu no meu queijo. A gente vê as atitudes, né, as respostas de cada um neste momento de pandemia. Então, oremos. Pai, no nome de Jesus, nós Amém, queremos, antes de tudo, te render graças, porque nós estamos aqui, porque o Senhor é soberano, o Senhor é conosco, e estando em Ti, Senhor, nós descansamos. Nós queremos pedir ao Senhor que, no nome de Jesus, o Senhor nos conduza nestes momentos, que as palavras que vão ser ministradas encontrem lugar em cada coração e venha fazer aquilo que lhe apraz. Venha trazer conforto, venha trazer esperança nesses dias difíceis em que a humanidade está vivendo. Pai, usa-nos, usa as tuas filhas para que possamos ser grandemente abençoados. Faz assim, Senhor, abençoa aqueles que acessarem este canal e na proporção que as palavras serem ministradas, haja edificação e haja aquilo que o Senhor quer que haja. Faz assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 A nossa live, ela ficará depois disponível no canal. A gente tem feito isso, deixar essas lives separadas num canal específico, porque tem abençoado muita gente. É interessante que, às vezes, a quantidade que assiste depois tem sido até maior do que as que participam aqui, porque, às vezes, as pessoas já estão sobrecarregadas com outros compromissos. Mas temos tido esse privilégio de ver que muitas lives têm abençoado as pessoas, e eu tenho certeza que a live de hoje será muito rica também, será uma live extremamente abençoada. Hoje nós temos a alegria, como dissemos, de ter conosco a Ilaene Schiller. É assim que pronuncia, o Schiller? Sim, é assim mesmo. Eu ouvi alguém pronunciar um dia desses assim, rapaz, deve ser assim o negócio. A Ilaene, vou me arriscar aqui. Ilaene é missionária CEPAL, é graduada em teologia, com especialização em missão urbana e também análise transacional. Ela coordena um ministério chamado Mulheres Mentoras e, junto com o seu marido, Daniel, aproveitar e mandar um abraço aí para o Daniel Vargas, o Ministério de Homens Mentores, mobilizando pastores, pastoras e mulheres em liderança para a vivência de cuidado por meio de discipulado. Também trabalha assim com mentoria de cônjuges, de pastores, de líderes. Então, é alguém aí com uma história de vida assim muito ampla. Um tempo desse a gente estava num evento e a Ilaene estava falando, né? E ela colocou lá, deu o tema. Quando ela deu o tema, quer dizer, na verdade, quando eu entrei, ela já tinha falado do tema. Aí ela começou a falar, eu falei, gente, eu acho que ela está cometendo um erro nesse negócio aqui, não é possível. Ela começou a falar, o tema era ponha em ordem o seu mundo exterior. E todo mundo fala para pôr em ordem o mundo interior. Eu falei, ela deve estar trocando, né? Eu lembrei de uma vez uma adolescente na igreja que foi cantar uma música que falava, não importa, o que importa é o seu interior. E ela não conseguia falar interior, ela dizia, o que importa é o seu exterior. Aí, quando a Elaine foi ministrando, eu falei, gente do céu, eu nunca tinha pensado nisso, que a organização externa da vida é fundamental para a gente crescer. E naquele dia, eu tenho aquele material guardado até hoje, e de vez em quando dou uma olhada nele, porque disse, meu Deus, a desordem externa está indicando a minha crise interna.
E foi algo assim fantástico. Temos também a alegria de ter a Luciene. A Luciene, ela é também uma pessoa assim, muito querida, uma pessoa que eu conheço já há alguns anos, pelo seu trabalho, pela sua vida, pelo seu testemunho também, e pelo seu compromisso com restauração de vidas. A Luciene tem um ministério aí que é extremamente importante nessa área. Mas eu quero passar algumas informações. Ela é bacharel em teologia, pós-graduada em aconselhamento pastoral e psicologia, presidente do Ministério Rever no Brasil e também líder do Rever na América Latina. Ela é membro da equipe MAP na América Latina, é membro da equipe MAP no Brasil, Ministério de Apoio a Pastores e Líderes, e também trabalha com um grupo de apoio a pastoras, esposas de pastores, ama estar restaurando vidas, oferece capacitação, mentoria, equipa pessoas, é alguém com uma habilidade e uma graça de Deus enorme. Eu consegui até mais uma admiradora para você, viu? Ela deve estar nos assistindo hoje. É uma irmã chamada Ruth Rocha, lá em Recife. Há alguns anos atrás, nós tivemos algumas conversas sobre alguns temas pertinentes à vida e eu indiquei que ela procurasse o Rever, porque a gente estava muito longe, fizemos alguns aconselhamentos e ela fez o Rever, mas se apaixonou pelo negócio. Aí, quando eu falei da Luciene, ela fez, Luciene é demais. Eu não sei se ela conhece você pessoalmente, se você esteve em Recife em algum evento com ela ou não, mas pelas multiplicadoras que tem lá em Recife, ela ficou apaixonada pelo trabalho que você faz. Deve estar nos acompanhando hoje aqui. Ilaene, obrigado mesmo por você ter aceitado estar conosco nessa manhã. E eu quero começar a nossa conversa, né, como a gente sempre faz, tentando entender o nosso tema. O tema de hoje é resiliência e saúde emocional no mundo pós-pandemia. Eu queria ver com você, Ilaene, você que trabalha tanto com capacitação, com reorganização da vida, em desafiar os líderes a crescerem, a alcançarem novos patamares. O que é resiliência? O que esse tema tem a ver com a gente? Muito bem. Resiliência tem a ver com levar essas pancadas, esses sustos, e às vezes sustos, inclusive sustos divinos em nossa vida, quando nós nos apercebemos que estamos em circunstâncias que demandam de nós habilidades que a gente tem que, o povo diz, se virar nos 30 para chegar lá. E às vezes nos parece que estamos trocando a roda do pneu com o carro andando e tendo que nos reinventar porque estamos com demandas em torno de nós que exigem de nós, seja habilidades pessoais em relação a nós mesmos ou habilidades ministeriais. Então, hoje nós podemos pensar na pós-pandemia ou ainda nesse pico que estamos vivendo de pandemia hoje e pós para depois, que demandas nós temos de nos reinventar e ter uma nova energia, um novo vigor, uma nova postura diante de situações pessoais, primeiro, no nível individual, os relacionamentos na nossa casa, com nossos familiares, conosco mesmo no distanciamento social ou isolamento social, que alguns estão rigorosamente isolados. Então, conosco mesmo, de viver essa solidão sem a presença, os abraços, o contato físico, essas demandas que nos nutriam emocionalmente e nos validavam enquanto ser humano, dizendo, você existe, eu estou te vendo, né? Então, esse é o individual. Como família, uau! Pergunta, Daniela e eu já tivemos 2 DR aí, ó, bem importantes esse tempo, ó. Então, por quê? Porque isso muda a gente. Quando muda a gente, muda a dinâmica como a gente se relaciona, vem à tona coisas que estavam lá no fundo, que a gente não tinha tempo, mas a gente começa a pipocar coisa agora que antes não pipocava. Então, e tem a outra dimensão que, enquanto pastores e líderes, nós temos, não só individual, não só família, que é a dimensão ministerial. Uau! De repente, do dia para a noite, diz que você não pode mais ir para a igreja. Mas e as igrejas, e as pessoas? Como eu vou cuidar delas? O que significa isso?
Então, demanda uma outra resiliência que é ministerial. E eu preciso estar nesse movimento de aprender habilidades de internet, de um monte de coisa. Gente, eu já estou ficando boa nesse negócio de falar aqui, sabe? O Edmilson também está todo sábado aí, Josivan, Luciene. A gente já está ficando tão à vontade de falar assim, mas não era assim, não. Não pense que a gente fica assim. Foi uma construção, e tem muito ainda para aprender. Mas lidar com isso, saber abrir o Zoom, colocar lá, mudar, renomear nome. Habilidades, como é que transmitir? Teve uma live que eu fiz, que os dois ficaram conversando e eu caí fora. Eu que estava organizando a live, não consegui mais não sabia como voltar naquele negócio. Então, é um monte de coisa assim que nós estamos tendo que ressignificar. E, Edmilson, se você me colocar como co-host, eu gostaria de mostrar uns dados de uma pesquisa que saiu agora de igrejas do Brasil, os desafios futuros nos próximos 6 meses, se estamos falando de pandemia. E eu acho que é importante a gente se atentar para isso. Em que níveis eu estou precisando me reinventar? Eu estou precisando olhar para frente, pessoal e também familiar, e então também como pessoa, como ministério, coisa assim. Olha o que essa pesquisa concluiu. Quais seriam os principais desafios da igreja para os próximos 6 meses? O primeiro é a organização financeira. Gente, a resiliência que temos que ter, esse reinventar, esse ganhar uma energia nova, quando a igreja não tem entrada suficiente, eu tenho que buscar, às vezes, um pastor, um líder tem que buscar um outro trabalho, porque estava em tempo integral, ou os próprios membros da igreja que estão com dificuldade financeira, um nível de desemprego alto. Então, a organização financeira. O segundo item da apontado, por ordem de relevância, é a relevância ministerial. Como é que eu cuido desse povo agora e pastoreio? Eu estou cuidando mesmo, fazendo live deles? Está sendo relevante o meu ministério, a maneira como eu estou atuando? Resgatar as pessoas perdidas, mas o contato é online, como fazer depois dessa pós-pandemia? Que igreja eu continuo sendo? Vai ser só presencial? Vai ter online também? O que eu estou fazendo ainda faz sentido? O que eu estava fazendo antes? Como restaurar as pessoas que se perderam? Porque cada vez tem menos pessoas assistindo às lives das igrejas. Então, tem pastor numa crise grande, tentando cooptar pessoas à fidelidade no mundo virtual. O outro, restaurar a esperança e a fé, porque diante de tanto sofrimento, o luto entrou nas nossas casas. Nós não precisamos ter uma pessoa que morreu pelo Covid, mas o luto entrou nas nossas casas. Eu vi uma lista, Edmilson, Josivan e Luciene, de 300 pastores, não me lembro, na Colômbia parece 100 pastores faleceram por causa do Covid, e um outro colega da América Latina colocou, e eu não estou lembrando agora se isso é Venezuela ou que país, 300 pastores morreram por causa do Covid. Isso oficialmente, dados oficiais. A gente não sabe dizer isso no Brasil. Então, nós temos gente próxima de nós. E isso precisa, o que isso implica na esperança e na fé? E depois o cuidado emocional, que nós vamos falar muito hoje. Oi, Lá. Na pós-pandemia, é uma preocupação, né? Como voltar às atividades presenciais? Oi, Edmilson. Teve um caso de uma igreja em Equador, no Quito, que essa igreja, 15 pessoas faleceram da igreja. Então, você imagina, pela questão, numa única igreja, uma igreja de porte pequeno, morrem 15 pessoas com Covid-19. Então, causou um drama emocional terrível na vida da igreja, né? Pois não, nós tivemos aqui no Brasil um dos principais líderes da Assembleia de Deus no Mato Grosso, o pai e o filho, o primeiro na sucessão, os dois faleceram. Então, nós temos assim processos até denominacionais que se implicam, mas é dor, porque são pessoas, não importam as funções, são pessoas, isso dói. Esse luto entra nas casas. O outro item da pesquisa, que por ordem de relevância, o grande desafio é o retorno às atividades presenciais, enfrentar o medo de voltar a se reunir, readequação do cronograma, compreender um novo paradigma social e elaborar um planejamento. Mas olha só, a questão da organização financeira, da relevância ministerial, de resgatar as pessoas que perderam o vínculo nesse tempo, estão muito aí. E aí vem também o cuidado emocional. Então, isso tudo significa resiliência. É eu dizer, uau, eu tenho que me levantar diante desses desafios.
Eu tenho que me levantar enquanto pessoa, nos meus processos, enquanto família, nos meus relacionamentos e enquanto igreja. E esses são os desafios que estão aí, né? Então, para mim, Josivan, resiliência passa por isso. você, na qualidade de pastor, está enfrentando essas questões aí da pesquisa? Como é que está isso aí? Como é? Eu não entendi, pastor. Essas questões que foram apontadas na pesquisa, você como pastor tem enfrentado isso? Tem pensado nisso? Sim, com certeza. Temos pensado e temos enfrentado a maior parte dessas coisas que está vindo sobre a igreja. Em muitos lugares, por exemplo, a gente que já é permitido o retorno às atividades, nem todo mundo está voltando às atividades, exatamente por esse medo de se reunir. Então, os pastores estão procurando se reinventar, essa é a questão, através dos vários fatores. A questão financeira também, a gente tem encontrado muitas igrejas e muitos pastores preocupados com essa questão financeira. Como é que eu vou fazer para sustentar o missionário que está no campo? Como é que eu vou fazer em alguns locais onde os pastores não são tão abastados financeiramente? Como é que eu faço para sustentar a minha família? Então, tudo isso tem sido visto no meio dos pastores, e exatamente onde se aplica a resiliência, essa questão de momento. É aí onde se faz necessário uma resiliência, para sair deste momento de forma mais forte, mais experientes para a vida. Então, pensando nessas questões que a Elaine colocou, que o Josivan colocou, Luciene, aí a gente pensar, o que a gente vai entender por saúde emocional nesse mundo pós-pandemia? Porque a gente tinha um conceito do que era saúde emocional. Esse conceito será o mesmo? Ou a gente vai ter que rever esse conceito, ou a gente vai ter que lutar para resgatar essa saúde que, de alguma forma, foi abalada, se perdeu? Então, eu penso assim, pastor Edmilson, que a questão de saúde emocional é algo assim perturbador até para algumas pessoas, porque existe vários conceitos de saúde emocional, né? As pessoas pensam alguma coisa que não é. E uma das coisas que eu penso sobre saúde emocional engloba a habilidade de você manejar com as emoções perturbadoras da sua vida. Para mim, isso é saúde emocional, sua habilidade. Daí, linkando com resiliência, eu gosto de pensar em resiliência, né? A física, ela usa a questão da borracha, né? Que a borracha é o material mais resiliente, que ele vai e volta, né? E eu já gosto de olhar para a natureza, né? Por exemplo, as árvores, né? A palmeira, ela é flexível, ela vai e volta, mas num ciclone, num tufão, a palmeira é arrancada e levada embora, porque ela não é tão resiliente. Daí eu conheci uma árvore no Canadá e no norte dos Estados Unidos, que é as sequoias. Elas chegam a 10 metros de diâmetro e elas chegam a 100 metros de altura. Então, vem o vendaval, vem queimadas, ela continua ali resiliente. Então, quando eu penso nisso, a saúde emocional, eu penso assim, tem gente que é palmeira, crente palmeira, né? Ele até aguenta, ele até é flexível a alguns tipos de vento, né? Mas quando vem uma perturbação maior como uma pandemia, ele não chega a ser uma sequoia, ele não consegue ficar ali no lugar. Daí, quando a Elaine fala, e o pastor Josivan, sobre todas as preocupações que os pastores estão enfrentando, então, na hora que falta o alimento em casa, na hora que falta o dinheiro para dar o dízimo, porque eu vou suprir os filhos, eu vou suprir minha casa, eu vou suprir as coisas, e o pastor começa a lidar com isso com pouca entrada, talvez tenha que mandar, eu conheço algumas igrejas aqui da região que tiveram que mandar alguns pastores embora, reduzir o quadro pastoral, a igreja reduziu faxineira, os membros que estão limpando a igreja, tem igreja que está pensando em vender o templo, já que o negócio está online. Então, assim, quando entra essas questões, como é que você lida com tudo isso que está te perturbando? Então, você é resiliente, você tem fé e busca a Deus, porque eu acho que a resiliência está muito linkada à fé. Então, um não cristão, ele é resiliente? Sim, ele busca poder e força em algumas outras coisas. Mas o cristão, o discípulo de Jesus, ele só é resiliente se ele tem fé em Deus, né? Então, a saúde emocional dele está no buscar a Deus, na oração, na fé. E vai ter as perturbações, vai ter o luto, vai ter o pânico, vai ter o medo, vai ter tudo isso, mas ele vai buscar forças além dele, enfrentando todas essas perturbações, todas essas variações, todo o medo. Então, ele vai conseguir, ele vai buscar ajuda. Então, isso é saúde emocional. Quando eu não me basto,
Busco no vertical e busco no horizontal. Ajuda em Deus e ajuda em pessoas. Daí eu me considero uma pessoa com saúde emocional. Agora, se eu viro uma ilha lá dentro de casa, como muita gente está sofrendo disso, se isolando, aí não tem saúde emocional mesmo. Ô Lu, muito boa a sua colocação. Eu acho que essa ilustração que você faz aí da sequoia chama bastante atenção, né? Porque a Bíblia, usando, eu acho, aquela linguagem bíblica do Salmo 1, né? Que diz que o justo é como uma árvore plantada junto a um ribeiro de água, né? Eu acho que essa figura bíblica deve ser, talvez, uma imagem de referência para a gente pensar. Ou seja, eu preciso estar cada vez mais sólido, eu preciso ter raízes cada vez mais profundas, eu preciso ter um caule que sustente o movimento do vendaval, porque o vendaval agora foi forte, e muito forte. Eu lembro que quando começaram as primeiras conversas sobre o isolamento social aqui no Brasil, muita gente começou a entrar a me questionar. Pessoas com as quais eu tenho algum nível de relacionamento, contato, entravam em contato comigo e perguntavam: mas você acha que é necessário? Eu acho que é isso. Aí, como eu não tinha também tanta informação, eu procurei saber algumas coisas. E fui atrás, então, de algumas pessoas que tinham informações que eu não tinha acesso. E eu tomei um susto. Porque uma das informações que chegou até mim é que, se não houvesse o isolamento social, nós deveríamos nos preparar aqui no Brasil para cerca de 600 mil mortos. Aí eu quase congelo com essa informação. Ele disse: essa informação é uma informação... Aí citou o nome do instituto, mostrando como seria o impacto se o Brasil não tomasse medidas. E mesmo que a gente tome diversas medidas, a gente vai ultrapassar o número de 100 mil mortos. Gente do céu, e quando eu comecei a falar isso com algumas pessoas, você está maluca, rapaz, isso aí não vai passar aí de 2 mil mortos, isso aí não vai passar disso, não vai passar daquilo, e a gente que já está no bico do corvo. E a realidade tem se mostrado muito, muito diferente. Eu queria que a gente voltasse assim, na cabeça de vocês, quando a gente pensa em questão de resiliência, eu queria que vocês pudessem citar o que vem em termos de personagens bíblicos. Alguém que foi assim, que pode servir de inspiração para a gente num momento como esse. Um personagem que você admira pela essa capacidade de se reerguer, de se levantar e começar tudo de novo. Elaine, alguém, Josivan? Pelo menos 3 personagens, né? Você quer 3 já? Os outros, você vai tomar os das outras 2 também? Não, assim não pode. Eu não vou tratar da biografia desses personagens. É um... Sim. O Moisés. Moisés, um dos primeiros... Tomou o seu, Elaine. Luciane. Quer que eu fico com Moisés? Quem é que é José? Paulo? Pastor Edmilson fica com Jesus. Tá bom assim? Rapaz, isso aí tá excelente. Mas Moisés, uma coisa que me chama a atenção na vida de Moisés é que é um dos primeiros relatos acerca da vida de Moisés é que ele matou um egípcio. Moisés, já adulto, ele matou um egípcio. E não só matou o egípcio, como enterrou o corpo, ou seja, homicídio com ocultação de cadáver. A coisa foi séria, né? Foi séria. Hoje eu não sei, de acordo com as leis do Código Penal, onde é que está? Onde Moisés se enquadra? Ele pegava de cadeia. E passou o tempo, e um dos últimos relatos acerca de Moisés é que ele era o homem mais manso da face da terra. Então, como um homicida que ocultou o cadáver se transformou num dos homens mais mansos da terra, ele foi resiliente. Ele soube superar todas as dificuldades, principalmente quando ele conduzia aquele povo todo no caminho do deserto. Então, para mim, Moisés é um exemplo de resiliência. Elaine, quem que você admira assim como um resiliente na Bíblia? Entre alguns, José também, mas eu quero destacar Ruth e a Noemi. O processo de primeiro... Acabaram com os seus. Por isso que eu falei primeiro. Você complementa, vai ser precioso, vai ficar bem rico. Primeiro, olha, interessante,
porque Noemi tem um primeiro processo de uma mudança radical, que ela precisa se reinventar, saindo de Israel, indo para Moabe. Então, ela tem os 2 filhos, casam com moabitas, e aí ela tem um outro processo que ela fica viúva, ela perde os filhos. Então, ela tem diferentes embates que, principalmente o Kelu falou, que questionam a fé dela. Então, os conflitos e as crises, eles nos mostram mais nós para nós mesmos do que qualquer coisa. Como nós reagimos, o que a nossa fé significa para aquela situação, então, de fato, que estamos vivendo. E a Noemi, de repente, a percepção, ela não deixa de crer em Deus, mas ela se torna amarga. Então, Deus me castigou, ela tem uma percepção de Deus. Então, fica evidente agora, existe agora uma construção de Noemi se reinventar, não só de se organizar financeiramente, de se organizar nesse contexto de mundo prático aqui, mas há uma reinvenção, uma resiliência, um crescimento no relacionamento dela, da percepção dela de Deus. Tanto que depois, no final de Ruth, do livro de Ruth, vai dizer que é Noemi quem ganhou esse filho. Ruth deu a luz a ele, mas é Noemi quem ganha um herdeiro. Então, ela quem se alegra. Então, isso muda a percepção dela, de novo, da relação dela com Deus e ser essa agraciada de Deus. Mas eu volto de novo dizendo que agora ela vem para Israel, ela vem, então, com a Ruth, mas os movimentos que ela faz, eu acho que isso que a Lu trouxe antes, eu preciso também gerar movimentos. Ninguém vai mudar a circunstância ao meu redor, elas não vão mudar de forma mágica. Eu preciso, nesse movimento, de me reinventar, de criatividade, de pensar que, de repente, eu não posso ter hoje um emprego, mas eu posso prestar um serviço, por exemplo, financeiramente. Eu não tenho hoje esse espaço, mas eu tenho que me reinventar aqui. Se eu ficar voltada para mim, eu acho que vem aí a saúde emocional, ficar depressivo e não gerar um movimento de mudança, eu não vivo esse processo de me reinventar. E a Ruth faz isso com a Noemi. A Ruth se torna proativa de buscar as espigas e o sustento. A Noemi traz a Ruth para morar na casa que ela tem em Belém com ela. Mas é a Noemi que chega para a Ruth e dá as dicas. Vai lá e deita nos pés do Boaz lá. Então, há uma proatividade das duas de sair da situação que elas estão. Elas vão botar o cara contra a parede. Cara, você é o resgatador, tem um outro na frente, mas você é o cara. Ou seja, tem que tomar... Para ser resiliente, tem que reagir. Tem que reagir. Também. E é o que a Ruth e a Noemi fazem. Então, eu quero chamar a atenção que às vezes a gente não dá conta sozinho disso. A gente precisa ser Ruth e Noemi na vida de alguém. Tem hora que é a Ruth que gera um movimento, e tem hora que é a Noemi que orienta a Ruth, faz isso. Há uma coisa tipo uma mentoria reversa. Noemi, que é a mais velha, orienta a Ruth, faz isso, mas a Ruth também tem esse impacto na vida da Noemi. Então, nós precisamos de pessoas que nos ajudam nesse movimento. É isso que eu aprendo com a Noemi e com a Ruth, nos nossos processos de resiliência, de nos reinventar. E isso vai gerar, lá no final do capítulo, que ainda não foi escrito, mas que Deus já sabe como vai ser escrito na nossa vida, no nosso livro de Ruth, da vida aí, vai gerar essa alegria no final do Obed, de quem Deus quer gerar, aquilo que Deus quer gerar em nossa vida. Eu entendo que Deus está mais preocupado, eu não sei como é que eu vou dizer isso sem ser herético teologicamente, mas que a maior preocupação de Deus é o que isso, não que Deus não preocupe com o seu sustento, mas o que isso vai contribuir para a construção da sua relação com Ele, da sua percepção dele, da sua maturidade de fé. Nós temos uma escola profunda, é muito triste, mas um kairós de Deus que pode nos ajudar a nos reinventar, como aquele kairós da Ruth e da Noemi ajudaram a se reinventar. Obrigado, Ila. E você, Luciana? Sobrou algum personagem para você? Tem muitos. Tem muitos. Fiz o que a Elaine e o pastor Josivan falavam, eu passei por vários, né? E acho que, antes de falar do meu personagem, eu acho que Deus, na sua soberania, ele permite esses desertos na nossa vida para que a gente não, dessas crises,
que nós não continuemos os mesmos, né? Então, ele vai usando em cada época, em cada geração, alguma coisa, ou pessoal, ou como uma pandemia que é global, né? Então, eu falei, qual que eu vou escolher? E eu peguei assim, eu poderia falar de Abraão, eu poderia falar de José, poderia falar de Daniel, poderia falar de Sansão, de Raabe, veio vários, Davi, mas assim, o que me saltou aos olhos é Paulo, porque Paulo, a gente está bem focado agora em perdas, em luto, numa pandemia, algo assim global, e Paulo, ele era o cara, né? O cara que matava cristãos, né? Ele matava os seguidores de Jesus, né? Ele perseguia. E quando ele tem um encontro com Jesus, porque às vezes a gente só pensa numa crise catastrófica, né? Mas às vezes vem outras crises no nosso decorrer da vida, que, por exemplo, dele foi uma mudança radical, de ver. Opa. Oi, Lu. Seu áudio sumiu aqui, congelou sua imagem. Enquanto ela não fala, alguém no chat está dizendo que nada se iguala a Jó, Edmilson. É verdade, eu vi aqui. Diz que o Jó... A Lu caiu aqui. Ele é o cara com doutorado, gente, PhD. Esse é, o Jó. Agora, de todos os personagens, enquanto a Lu volta, dos personagens bíblicos que eu mais me identifico, né? Quando eu penso nisso, eu me lembro de José. Para mim, José foi o grande exemplo de resiliência para a vida. Oi, Lu, voltou? Cadê o seu áudio? Está voltando ali. Voltei. Voltou okay. Sem áudio. Coisas da internet. Isso então, faz parte desse novo tempo. Eu queria falar um pouquinho do Paulo, porque ele muda de perseguidor, assassino de cristãos, né? Como é que fala? Carrasco de cristãos, para ser o cara que é o seguidor desse Jesus. E é uma mudança radical financeiramente na vida dele, social, de amigos, relacional e de descrédito dos discípulos de Jesus, e o cara tem que se reinventar, né? Ele resilia, né, na vida dele. Então, às vezes, a gente só pensa em algo global, como todos nós estamos enfrentando, mas eu acho que na nossa vida, como na vida de Paulo, de épocas em épocas, a gente passa por uma pandemia, ou individual ou global, onde que nós temos que resiliar, a gente tem que se reinventar. E Paulo, para mim, é um cara que ele se reinventou, porque ele teve que ganhar crédito no meio dos cristãos. E isso é muito difícil. Então, quando eu penso hoje nos pastores, nos líderes cristãos, eu acho que a gente está assim, por exemplo, um pastor que antes era dedicado na igreja, como eu tenho alguns conhecidos, né? E agora o cara vai trabalhar meio período, então ele vai dedicar ao secular e vai dedicar tempo à igreja, ele não vai mais ter aquela 100% para a igreja, ele vai ter que se reinventar. Então, como o Paulo teve que se reinventar, ele foi fazer tendas, né? Ele foi mudou o foco da vida dele totalmente para ele não ser pesado aos outros, ele se reinventa. Então, eu acho que isso é algo divino da gente poder pensar. E se a gente for olhar em todos os personagens, quando voltou, você estava falando de José, essa capacidade, o cara era o filho de Jacó, né? E daí ele volta para ser na história para ser um escravo, depois para ser preso, como Paulo. Então eu olho assim, Paulo, ele depois ainda vai ser preso por esse Jesus. Antes eu matava esses caras, agora os caras me prendem, né? Então, e não só isso, Lu. Ele chega a um ponto que ele diz que a vida dele pode ser entregue, pode ser oferecida, ele pode ser sacrificado por causa desse Jesus. Ele mudou radicalmente, Sim. né? Outra coisa então, também... ele se resiliou, né? Ele virou uma sequoia cristã, né? Isso é muito lindo. Aleluia. Oi, Josimar. É que depois que ele se converteu, a gente vê que a resiliência dele, mesmo após a sua conversão, o crescimento em resiliência. Porque ele chega lá nos Gálatas, e a carta dos Gálatas, uma das primeiras que ele escreveu, ele era um Paulo muito taxativo. Ele pega uma briga com Pedro, né? Ele chega lá e agride, digamos assim, o Pedro, que a Bíblia fala que teve uma discórdia com Pedro, mas lá na frente, lá em 2 Timóteo, quando ele está preso, ele chega e diz, traz o João Marcos para ficar comigo, eu estou precisando do João Marcos, ele me é muito útil. O João Marcos, que anteriormente ele havia, de certa forma, descartado depois da primeira viagem missionária. E ele escreve aquela pérola, né? Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, aquilo para mim é um exemplo
fantástico de resiliência. Maravilha, Pastor gente. Josivan, nisso a gente percebe que você, pós-pandemia, aqueles que se resiliarem não vão ser os mesmos. Amém. Né? A gente vai ter essa mudança. E aí a gente vai entrar numa outra questão, que eu estava levantando aqui, perguntando, queria saber de vocês, gente, qual que é o impacto de uma pandemia dessa como a do coronavírus na maneira de uma pessoa ver e encarar o mundo e até a si mesmo? Como é que isso modifica a nossa forma de ver o mundo? Porque a gente, às vezes, via o mundo como um ambiente seguro. Ah, não, eu posso fazer isso. Eu estava pensando no contexto da igreja há pouco, enquanto vocês falavam. Eu lembro que quando a gente pensava na igreja, a gente sempre pensava num ambiente seguro. Não, vai para a igreja. Quando você está na igreja, está num lugar bom. Mas agora, tem um monte de gente dizendo assim, não, na igreja eu não vou. Eu estou com medo, eu não quero ficar doente, eu não quero pegar essa... Ou seja, a igreja se tornou um lugar inseguro. Olha que mudança de paradigma terrível. E eu queria ver de vocês, assim, como é que a gente pode, que impacto um negócio como esse pode desencadear na maneira de uma pessoa ver o mundo, ver a vida e até a si mesma? Vamos lá, pode começar com você, Lu. Eu creio que cada pessoa lida com a pandemia e com essa crise numa ótica diferente, né? Não tem um padrão assim, ó, todos nós vamos ver do mesmo aspecto, vamos enfrentar do mesmo aspecto e vamos sair iguais. Não tem isso. Então, tem gente que está sendo criativo e descobriu muita coisa boa e está focado, né, nas coisas boas. Então, você está com um copo aí na mão, né? Mostra esse copo para nós aí, pastor Edmilson. Olha que copo bonito aqui, ó. A gente vai ver se o copo está meio cheio ou ele está cheio. Está meio vazio ou meio cheio? A discussão é longa. É longa, né? Então, muita gente vai dizer que não, o pastor Edmilson está com o copo meio cheio. E ele vai olhar para a pandemia com uma oportunidade de crescer, como vai olhar agora a igreja com novos... Eu estava ouvindo uma igreja, não vou fazer propaganda dela, senão meu pastor me pega. Eu estava ouvindo uma igreja, quantas coisas novas que eles criaram, e a igreja dobrou de tamanho. Que coisa, né? Está online, mas ela multiplicou o tamanho da igreja, né? Então, outras igrejas estão com as portas cerradas até hoje, fechadas, e não conseguiram nem entrar online, porque não tiveram essa punção, né? De reagir, de ir. Tem pastores que estão trancados em casa com depressão, tem outros pastores que estão hiper, mega ativos, fazendo lives e fazendo a igreja girar online e funcionar. Então, eu acredito que tanto como pastores e líderes e indivíduos, né, os membros da igreja, cada um lida com a pandemia de uma forma diferente, né? E nós temos, acho que a parte, falando de saúde emocional, como pastores e líderes, respeitar esse movimento de cada um, ajudá-los, mas respeitar que alguns vão lidar com essa perda de uma forma e outros vão lidar com criatividade e amar os dois lados, né? Porque às vezes a gente vai pela crítica. Poxa, pastor Edmilson, como é que você não reage? Você tinha que reagir, você tinha que estar mais... Não tem essa, né? Cada um ele vai reagir conforme o que ele tem dentro. Né? O bom depósito que você já tem de Cristo dentro de você, de fé, e também envolve seu temperamento, já que a gente está falando de saúde emocional. Alguns são mais rápidos, alguns demoraram 3 meses para acordar que realmente era uma pandemia. Outros, na outra semana, estavam ativos. Então, eu creio que é um impacto para cada um. Eu gostei, os 2 primeiros meses eu estava adorando, eu estava de férias. Eu achei que em casa era maravilhoso, que eu estava curtindo o César, e a gente estava descansando, nem pensava em fazer nada online, Então, mas depois eu falei, nossa, eu sou uma líder de ministério, eu tenho que acordar, o meu povo precisa de atenção, eu preciso fazer essa máquina girar, não posso? Então, cada um vai ter seu ritmo, cada um vai despertar no seu momento, e eu acho que os pastores precisam entender isso das ovelhas, esse medo de ir para a igreja, como você falou. Tem igreja que o povo está eufórico para voltar, e tem outras igrejas que o povo não quer nem saber de voltar, por causa do medo. E como é que cada um vai lidar? Vai ter que ter a graça, o amor por essas ovelhas, compreender o momento de cada um e se reinventar como igreja. Pensando nisso, pastor Josivan, você que está engajado, que é pastor também, que lidera e que trabalha com outros pastores, como é que você tem percebido isso dos pastores? Como é que eles estão enxergando isso em relação a si mesmos, em relação ao próprio ministério?
né? Como é que você tem visto isso? Conforme a Luciene falou, né? Cada um tem visto de uma forma diferente. Cada um tem encarado este momento de forma diferente. E eu queria pontuar aqui na questão da comunicação, gente. A comunicação é extremamente importante, porque as nossas crenças, elas são, digamos assim, elas são moldadas pela comunicação. O que é que se está falando? O que é que se está ouvindo? Nós estamos prestando atenção a quê? Porque o bombardeio de informações tem posto em risco a saúde emocional de muitos pastores. Quando você escuta a televisão, quando você vê os meios de comunicação, então aquilo, de certa forma, as notícias, e de forma exagerada, intervém na sua forma de ver, na sua forma de analisar as coisas. Então, o que é que você está ouvindo? Ou também o que é que você está comunicando? Isso é muito importante. Então, a gente tem visto uma diversidade de reações. Pessoas que estão reagindo conforme a Luciene falou, como se estivesse tirando férias. Tá em casa, eu mesmo, por incrível que pareça, eu tenho trabalhado mais na pandemia do que antes, porque chega a fazer 11 lives, às vezes, por semana. 11. Eu tenho que estudar para essas lives, eu tenho que dar mensagem, eu estou encarando. E é um tempo que eu estou tirando para ficar com a minha família, já que a quantidade de viagens era muita. Mas muitos pastores ficaram confinados dentro de casa, ouvindo televisão, e, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Então, eu queria pontuar isso. Vai depender muito daquilo que está sendo comunicado. Então, as reações... Lembrando que a fé vem pelo ouvir, né, pastor? O que está ouvindo? O que é que está ouvindo? Ô, Ila, agora, eu queria, nesse ponto que a gente está conversando, como é que muita gente tem tido uma atitude de negação? E a gente vê muita gente tentando levar a vida numa boa, está tudo normal, nada mudou, isso é apenas invenção de políticos A, B ou C, é a nova ordem mundial que criou essa ideia, etc. e tal. Como é que a negação afeta a vida de uma pessoa, ela não encarar a realidade e se agarrar na negação para tentar sair de uma pandemia como essa? Possivelmente essas pessoas viveram processos de negação para outros processos até anteriores, porque a vida é dinâmica. Independente de termos um Covid-19 ou não, nós sempre somos convidados a, de forma dinâmica, nos reavaliar e irmos para uma categoria maior, seja como pessoas ou ministerial. Então, existe uma característica de pessoas e pastores, líderes, que é uma característica de pessoas que têm dificuldade com mudanças. E muitas vezes essas dificuldades com as mudanças passam por causa da percepção de si mesmo. Elas criam uma ilusão de controle em torno delas, do mundo delas, e essa ilusão de controle, então, de que as coisas são assim, elas se protegem ali e ficam nessa redoma. Só que essas pessoas vão ter resistência a qualquer processo de mudança. Às vezes são um estilo de personalidade, onde a pessoa precisa mais tempo para avaliar, para se sentir mais segura. Outros é realmente um processo inconsciente de uma insegurança muito grande de se avançar, de se expor, porque se eu quero iniciar algo novo, eu corro o risco de errar. Então, eu tenho uma iniciativa que eu posso errar e acertar, e esse é o processo de construção de qualquer nova postura ou coisas que eu estou começando. Agora, também tem gente que tem preguiça intelectual e preguiça de avançar. Nós temos hoje pessoas que entraram num comodismo. E isso é algo que é terrível, porque elas, por uma preguiça mesmo, não avançam. Agora, o Covid veio e nos impactou e disse, ou você se reinventa, ou você não vai existir mais ministerialmente. Você não vai mais conseguir dar conta, você vai caminhar um tempo. Um movimento que já existia antes, um movimento de dizer que nós precisamos ser dinâmicos enquanto igreja, mais contemporâneos, mas o que isso significa? Nós temos moldes de educação, de escola bíblica dominical, moldes de cultos, moldes, formatos que já não cabem mais para essa geração, não nos comunicamos mais para essa geração. Tudo eram convites à mudança. Só que o Covid veio e antes eu tinha uma escolha em que ritmo eu queria essa mudança.
O Covid veio e deu um ritmo para todo mundo. Diz, você está numa situação de limite e agora você precisa se reinventar diante dela. Agora, o processo de negação tem a ver, muitas vezes, com processos interiores da própria pessoa, como eu citei alguns motivos. São processos interiores. Agora, o processo de negação não vai para frente, porque a primeira coisa que eu preciso fazer para ir adiante é validar a necessidade da mudança. O filho pródigo só começa a mudar no momento em que ele cai em si, e aí que ele começa a voltar para a casa do pai. Não volta para a casa do pai e no meio do caminho ele cai em si. Então, eu preciso dessa conscientização, eu preciso mudar. Agora, se eu tiver um mecanismo de defesa não validando a necessidade da mudança, eu não vou gerar mudança. E eu vou me isolar. Então, eu estou fadado a um fracasso. E eu queria pensar uma outra perspectiva, que é a perspectiva do pertencimento. Que eu acho que é o que nos pega muito hoje. Que eu estou no virtual, o lugar seguro é a igreja. O que me faz ser seguro? Um vínculo de pertencimento. Como validar o meu vínculo de pertencimento a partir do virtual? As ligações, os pequenos grupos, nós precisamos voltar intencionalmente a promover relacionamentos, mesmo que virtuais. E depois, na pós-pandemia, fortalecer relacionamentos entre as pessoas. É isso que nos dá senso de pertencimento e proteção. Porque eu sei que alguém se importa, alguém me liga se eu preciso que vá fazer compras para mim, alguém me liga se eu não estou bem, alguém me liga. E quando eu sou uma igreja onde as pessoas são anônimas e não têm vínculos, o virtual potencializou isso. Então, isso também exige mudanças. E a outra questão é o controle, é a ilusão de que nós temos controle de alguma coisa. Nós vivemos uma alegre incerteza, nós só temos certeza de Deus. Do resto, nós não temos certeza de nada. Eu digo para você que vou fazer hoje, diz a Bíblia, mas eu só sei se eu vou fazer se Deus deixar. Então, nós temos que lidar com essa coisa que veio escancarada na nossa frente, que nós não temos o controle. E isso nos alimenta de novo para a fé. Vai entrar numa questão que eu vou levantar daqui a pouquinho aí, e eu queria... Segura aí, um raciocínio um pouquinho. Eu queria voltar aqui para a Lu, o seguinte, pensando no seguinte, a Ilaina começou dizendo que teve 2 DRs aí, né? DRs, para quem não está tão habituado ao termo, pelo que eu entendi, é discussão de relacionamento, alguma coisa assim, nesse nível. Uau. Eu imagino que o causador deve ter sido César, porque, na perspectiva feminina, sempre os homens são os causadores. Mas eu queria ver com você o seguinte, Lu, nessa sua experiência de trabalhar tantos anos com o Rever, um ministério que investe tempo, recursos na restauração de pessoas. A pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte, como é que esse isolamento, esse distanciamento social pode trazer à tona as experiências emocionais mais dolorosas, não é? E como isso pode impactar uma pessoa num momento como esse? A gente sabe que tem gente que tem uma caixinha guardado tantas coisas difíceis. E uma hora como essa, o que acontece? Então, a Elaine usou um mecanismo de defesa, né, que é a negação, né? Ela explicou um pouquinho sobre isso. Muitos de nós, né, a maioria, a gente tem algumas coisas que estão guardadas no inconsciente, né? Então, na nossa memória viva do dia a dia, né, que a gente lida. E muita gente tem coisas que são até conscientes, mas acaba negando, né? Não, nossa relação tá boa, principalmente entre o casal, né? A gente vive super bem. Só que, por exemplo, a maioria dos membros da igreja, e até mesmo os pastores, né, saíam de manhã, ia para o gabinete pastoral da igreja e voltavam à noite para casa. Os membros da igreja também saíam de manhã para trabalhar, mandavam algumas crianças para a escola, outras de manhã, outra à tarde, passavam com a empregada, e só tinha um relacionamento à noite. Então, muita coisa que estava negada, ou que estava lá no inconsciente da pessoa, ela nem lembrava mais. Ah, eu tive problema com meu marido há 10, 15 anos atrás, mas agora a gente vive bem, nós trabalhamos, a gente ganha sustento, a gente está bem financeiramente. Então, aparentemente, estava tudo muito bem. O que a pandemia traz, né? A pandemia traz a questão do que a Elaine falou, pertencer. Né? Então, muita gente pensando na família, sabia que pertencia àquela família porque estava na mesma casa. Saía de manhã e voltava à noite, ganha roupa lavada, ganha comida, ganha sustento.
Mas esse sentimento de envolvimento, de fazer parte de, onde acorda de manhã, o pai está lá em casa de pijama, na parte de baixo, de cima ele está social, porque ele está trabalhando online. Que pai é esse? Eu só vi meu pai de terno na igreja, né? Só via meu pai saindo para a empresa para trabalhar. Aquela mãe, né, que era uma executiva, ou mesmo um peão de fábrica, né? Ou seja o que for, nossas igrejas têm de todos os tipos, né? E cultural e social. Aquela mãe também está de pijama embaixo e vestida socialmente e resolvendo problemas executivos, mas ela está me mandando fazer lição, ela está me ensinando a fazer lição. Isso, o que trouxe? Despertou os vulcões adormecidos, despertou aquela negação de sentimentos que estavam lá, o que eu estou percebendo hoje como restauradora, a maioria das nossas famílias, sejam pastorais ou não, não falam de sentimentos. Elas falam de relação, de dinheiro, de compras, de desliga essa internet, menino, porque está na hora de dormir, faz sua lição porque amanhã você tem aula, e não se fala do que se está sentindo, né? Então, hoje eu tenho atendido muitas pessoas têm procurado os líderes de restauração no Brasil, porque estão descobrindo que aquele pai é irado, mas aquele pai era tão legal, ele chegava de noite, dava beijinho, trazia alguma coisa gostosa da padaria, né? E agora esse homem o dia inteiro chato dentro de casa e falando bravo, e irritado e mandão, e aquela mãe que era também muito bacana de final de semana. Então, hoje a família está tendo que aprender a lidar quase que 24 horas com essa pertença. Eu faço parte dessa família disfuncional, como uma adolescente, filha de uma amiga minha, né, que eu estou ajudando no processo de restauração. Ela falou, mãe, aqui está ficando bom, porque você está se tratando. Mas meus amigos estão se matando, os pais estão se matando, né? Estão se destruindo. Então, acho que está vindo à tona muitos sentimentos que estavam guardados. Eu creio que é um tempo kairos da família, será ajudada por nós, a igreja, por nós, conselheiros, pastores, restauradores, a ter essa oportunidade de falar, eu estou com medo, eu estou com dor, eu estou com raiva, eu preferia você lá trabalhando, pai e mãe, eu preferia você, pai, pastor, lá na igreja, porque o pai da igreja, lá o pastor da igreja é legal, você aqui em casa você não é legal. Então, acho que vem uma fase que, se nós ajudarmos essas famílias a elaborarem o que o isolamento, que eu nem estou gostando de chamar de isolamento, né? Ele é isolamento social de lá de fora, mas ele é celebração da família. E se a gente aproveitar e celebrar a família e falar, eu também tive um DR com o César, né? A Elaine teve lá com o Pedrão, e eu também tive, logo no começo, porque eu falei, meu Deus, toda hora junto e querendo coisa, e me mandando e falando comigo toda hora, eu quero meu sossego de volta, né? E a gente ficamos quietos uns dias e tivemos que conversar. E falar de sentimentos. Olha, eu estou chateado, eu viajo muito, né? Eu até brinquei com ele. Você está com saudade daquela mulher que viajava e voltava, né? E agora você vai ficar com essa mulher. Como é que você vai fazer isso? A que vai e volta é legal, ela volta mansinha, cansada, né? E ela volta sorridente, ela dorme uns dias, depois ela acorda boazinha. Essa não, ela está toda estressada aqui dentro de casa, com um monte de trabalho para fazer. Então, nós precisamos conversar. Depois da conversa e dos sentimentos guardados, as coisas mudam. E a gente resilia durante pandemia e pós-pandemia. Ou seja, vai penetrando no iceberg, né? Não fica só na superficialidade do relacionamento, mas é uma oportunidade que você vá lá embaixo e verifique o que tem por baixo do iceberg. É isso mesmo. Eu acho que nisso, Edmilson, é importante, porque tem uma habilidade que, quanto mais próximos nós estamos, mais potencialmente nós somos candidatos a conflitos. Porque estamos próximos, antes não convivíamos tanto. Gente, eu tinha 3, 4 viagens, às vezes 2 viagens por semana. Então, maravilha, né? Então, o tempo que a gente estava junto, a gente celebrava, porque estava junto, né? Só love. Então, agora a gente está junto. Então, quer dizer, quanto mais perto, mais potencial a gente tem para conflito. E aí vem uma grande coisa.
É a habilidade de resolver o conflito. DR nada tem a ver, né? Uma coisa mais simples é eu poder falar, a outra pessoa poder falar e a gente escolher o que quer fazer com isso juntos. Ah, mas é que você não está entendendo, não, Luciana. Elaine, lá na Paraíba tem aqui uma tal de Luciana Guimarães que entrou. Ah, Diz que my as God. paraibanas lá, quando faz DR, não é bem assim, não, né? É bem Josivan, os pastores também têm esse negócio, não? Sim. Enfrentam Só tem. essas lutas? Como Sim, é que funciona isso na vida pastoral, hein? Que a gente às vezes está no ministério, as pessoas da igreja olham para nós, puxa vida, que homem extraordinário, que esposa maravilhosa, não é? Eu gosto sempre de contar uma historinha em que morreu um pastor e prepararam um velório. Naquela época não tinha pandemia, podia ir todo mundo para o velório e tal. E colocaram lá uma cadeira especial para a mãe, para os filhos, e cada um que chegasse ia lá e fazia um comentário, dizia assim, mas que homem extraordinário, que marido, que pai, que líder. Chegou uma hora que a mulher chamou o filho mais velho e disse assim, meu filho, vá ver se é seu pai que está ali mesmo, porque não é possível, eu não conheço esse homem, todo mundo conhece alguém e eu não conheço esse camarada, porque estão falando de outra pessoa. Os pastores enfrentam isso, Josivan? Você veio me falar isso exatamente logo após ter falado que a Luciana... Tá aqui, ó, tal Luciana Guimarães, é da Paraíba, ela falou aqui, alguma coisa assim. Verdade. Um abraço, Luciana, para você. Olha só, a gente tem um lema no Pastoreio de Pastores, né, que é pastor também é ovelha. Não é porque o pastor ele está pastoreando que ele deixa de ser ovelha e ele passa a ser aquela pessoa perfeita, aquela pessoa dentro do padrão. Não é assim. Os pastores também possuem os seus traumas, os pastores também possuem as suas dificuldades, e é por isso que foi criada a questão do pastoreio de pastores, para que o pastor ele não se isole, para que ele tenha companheiros de jugo, para que ele tenha companheiros de ministério. Porque acontece com todos nós, e nós todos estamos, digamos assim, vulneráveis a esse tipo de coisa. Então, precisamos trabalhar, e é isso que a Ormiban tem feito, né, no Brasil, trabalhando nesse projeto de pastoreio de pastores que o pastor Edmilson iniciou no ano de 2008, na nossa Ormiban, e graças a Deus tem sido retomado nesses últimos dias. Exatamente por isso. Pastor também é ovelha. Nós precisamos cuidar dos cuidadores, e nos preocupar com essa dimensão do pastoreio de pastores. Quem lançou as bases foi o MAP, né? Eu tive lá naquela consulta em 2007, ali na Santa Mônica, se não me falha a memória, um hotel Santa Mônica, em São Paulo, e ali foram lançadas as bases, né, para a gente começar aquele movimento, chamado com o David, ali que eu conheci a Luciana também, acho que conheci a Elaine também, começamos um trabalho, o Odinal, velho guerreiro Odinal, lá do Rio de Janeiro, um querido amigo também, e juntamente com tantos outros, como o Gedmar, como o Ari, como o Marinho, o Marcelo, até o Marcelo, gente, até o Marcelo Fraga está nesse grupo também. Um abração, Marcelo, sempre tem nos acompanhado lá no sul do Brasil. Queridos, eu queria só dar uma pausa. Tem gente aqui falando algumas questões, tem gente mandando abraço para a Luciene, mandando abraço aqui para o pastor Josivan, para a Elaine. É gente que está acompanhando, mas eu queria deixar aqui, por exemplo, tem o pastor Paulo Rogério, que já esteve conosco lá de Recife. Temos também aqui o pessoal lá de Mataraca, lá na Paraíba, acompanhando a gente. Temos aqui gente de São Paulo, temos gente também lá de Rondônia, Cerejeiras, já quase na divisa com a Bolívia. Um grande abraço, querido pastor, amigo Avelino Lima. Também temos Gilvan Pereira, dos Anjos, temos Luiz Caldas, lá no Ceará, temos pastor Nelson Haas, aqui de Louveira. É muita gente que está por aqui, eu estou que mandaram alguns que mandaram mensagens, né? Alguns estão aqui falando, né, justamente sobre isso. A Ruth está por aqui, eu falei a Ruth lá de Recife, e está aqui também uma outra lá que certamente você conhece, Luciene, alguém lá de Pernambuco, que eu acho que trabalha com o Rever lá. Agora me fugiu o nome aqui agora. Estava por aqui. Mas, assim, esse pessoal tem nos acompanhado e tem, assim,
sido assim, feito comentários muito positivos sobre esse momento que a gente está discutindo aqui, trazendo um assunto tão relevante para a vida das pessoas. Então, vai aqui o nosso abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. Eu queria ver aqui com a Elaine o seguinte, Elaine, me diga uma coisa. O que fazer? Né? A gente está conversando sobre isso. A gente viveu agora vive um momento em que tudo desmoronou. Os planos que a gente tinha, né? As viagens, projetos, os sonhos que a gente tinha, sonhos para 2020. A gente já tem alguém já dizendo que 2020 vai ser o ano que não existiu. Alguma coisa assim, porque tudo que a gente tinha programado, né? Casamentos que estavam marcados, celebrações, um monte de coisa. A pergunta que fica é a seguinte, o que fazer com tudo isso, Elaine? Desmoronou tudo que eu tinha construído. Eu estava com uma viagem muito 10, né? Marcada, preparada. Tínhamos feito um trabalho na igreja, várias ideias estavam surgindo, um monte de coisa, e de repente tudo assim murchou. E aí? Sim. O que a gente faz? O primeiro processo é validar todas as perdas. Realmente tivemos muitas perdas. Alguns tiveram perdas de pessoas, que dói. Não puderam se despedir, homenagear. Tivemos perdas financeiras, perdas de relacionamentos que nesse tempo não conseguimos cultivar, estreitar como gostaríamos. Inúmeras perdas de atividades ou de avançar, de crescer. O que nós precisamos é validar essas perdas. Não fazer de conta que elas não existem. Elas estão aí. Validar, acolher, dizer isso dói, eu perco. A tristeza é uma das emoções que está ligada à perda. Então, eu preciso me permitir me entristecer. Falar dessa emoção. Emoção é uma energia, emovere, que é por um pensamento ou um fato que acontece, uma lembrança. Essa energia eu preciso colocar para fora. Pastoreio de pastores, o discipulado de pastores, que também é ovelha, discípulo de Jesus. Para ser discipulador, preciso ser um discípulo. Para ser discípulo, eu preciso ser cristocêntrico e estar num relacionamento de discipulado. E neste relacionamento aqui intencional que me leva a crescer, poder falar da minha tristeza, da minha perda. Esse é o primeiro passo, um ambiente seguro, um ambiente de graça, onde eu posso falar com outros líderes, membros da igreja com outros, criar espaços onde as pessoas podem falar das suas perdas. Primeiro passo, coloco isso para fora, eu dou nome para as minhas perdas, para ter saúde emocional. Depois dessa perda, a grande pergunta é, o que você quer fazer com isso? Cada um precisa também se responsabilizar pelo seu processo. Eu não posso agora, minha filha está com alguma dificuldade, eu não posso poupar ela de todas as consequências. Eu tenho que entender o que é responsabilidade dela, o que ela quer fazer com isso na perda que ela está tendo. O que é aquele membro da igreja. E às vezes nós sofremos porque nós trazemos uma responsabilidade para nós e um peso tão grande que nós queremos nós, de uma forma mágica, enquanto pastores e líderes, poupar as pessoas as perdas e ajudar elas a se reinventar. Então, nós temos que ajudar cada pessoa a entender o que é o 50% de responsabilidade dela, perguntando o que ela quer fazer com essa perda que ela teve. E aí é ajudar ela, nos meus 50% na relação de ajuda, a construir um plano de ação para ela seguir e trazer mudanças efetivas, com criatividade dentro do que é possível. Nós não vivemos em mundos ideais, nós vivemos no mundo possível. Identificar o que é possível nesse tempo. E então, isso traz um contentamento que Paulo fala. Contentamento não é negar que não tenho perda. Contentamento é olhar e gerar movimento a partir do que eu tenho e ficar ok com isso, a partir dali. Então, para isso é importante eu ter espaços de pessoas com quem eu posso falar da perda e que me ajudam, em cada caso, ver perspectivas novas, olhar de fora, o que eu não estou vendo, me encorajando, me dando perspectivas. Mas eu é quem tenho que gerar movimentos de mudança. Então, minha perspectiva. Aí eu queria, então, pensando nessa questão que você colocou, como reinventar-se a partir disso, Luciene? É possível reinventar-se? A gente viu alguns exemplos bíblicos.
como foram citados há pouco, falamos de José, falamos de Moisés, falamos de Jó. Agora, na realidade nossa, existe essa possibilidade também? Sim, até pegando o link com o que a Ilaiane falou, né? Depois desse espaço, né, de uma mentoria, de um aconselhamento, do grupo pequeno, do discipulado, da célula, do pastoreio, você fazer isso, com certeza, com essa ajuda mútua, você pode se reinventar. Sabe quem eu me lembrei agora de Corrie ten Boom, que é super conhecida do claro. Secreto, né? Ela se reinventou depois de algo que, se comparar com o que a gente está vivendo, né? Não que exista dor maior ou dor menor, eu sempre costumo ensinar no Rever que dor é dor. Sim. Eu não posso chegar e falar a dor da Ilaiane é maior que a minha, né? Ou a minha é maior do que a da Ilaiane. Dor é dor. Então, todos nós estamos sofrendo com um certo grau de dor e ninguém pode avaliar qual é o tamanho de dor de um ou do outro. Mas eu lembro da Corrie ten Boom e ela se reinventou primeiro durante a crise, ao abrigar os judeus. E depois que ela sai, né, do período, ela pega e ela se torna escritora, se torna palestrante, ela muda a história dela toda. Então, eu não sei os sonhos que ela tinha de solteira, nunca me aprofundei a isso, né? E continuou solteira, mas ela provavelmente pensava em casar, pensava em viajar, pensava em fazer outras coisas, e que vem a crise e poda. Então, quando eu olho para isso, se reinventar, desde coisas práticas, você falou de viagem, né? Então, deixa em stand-by uma viagem, né, dos sonhos, talvez uma viagem pela Europa, uma viagem que você programou, juntou a graninha ali, pagou. Mas quando vai acontecer? Não sei, porque a pandemia ainda não nos deu. Eu quero ver meus netos, né, que moram nos Estados Unidos. Agora é verão, a época que eu gosto de ir para lá, que está quentinho, posso brincar com eles na água. Estou adiando para o verão do ano que vem. Ah, mas você tem certeza que vai acontecer? Não tenho. Não sei quando eu vou poder ir. Mas está lá em stand-by, estou juntando a graninha, as merrequinhas que está sobrando, porque não é época de esbanjar, não é época de sobrar dinheiro, né? É época que está tudo restrito. Mas vai juntando um pouquinho ali, quando der eu vou. Então, nesse se reinventar, que nem eu queria estudar de novo, né? E viajando do jeito que eu viajo é uma loucura, né? Eu estou estudando. Voltei lá, estou fazendo um curso que eu queria e estou conseguindo, está apertado, porque foi como o pastor Josivan falou, lives, reuniões, um monte de coisa, estou o dia inteiro ocupado, mas eu estou conseguindo colocar agora na minha agenda, no espaço que eu estava dentro do avião, eu estou estudando. Então, você acaba se reinventando. Nesse sentido, eu lembro de um livro do Bob Buford, que é a arte de virar o jogo no segundo tempo da vida. Muito bom, muito bom. Pode adaptar esse título do livro, a arte de virar o jogo durante uma crise ou pós uma crise. Ali, esse livro é fantástico, tem dicas maravilhosas, várias orientações. Como é que você pode mudar agora? Porque eu acho que é uma virada de jogo. Nós estamos em plena virada do jogo. O segundo tempo do jogo vem depois da pandemia. Então, você pode pensar o que eu vou fazer com os meus sonhos, o que eu vou... Casamento que foi adiado. Minha filha está querendo casar esse ano, né? E a gente está procurando lugar para realizar o casamento e não encontra. Como é que vamos fazer? Não sei, ainda a gente não achou a solução, mas ela vai casar. Então, talvez não seja aquele casamento dos sonhos dela, nem dos sonhos dos pais. Eu tenho vários amigos pastores que os filhos casaram em casa, sem a igreja, sem a família, e foram de lua de mel, não para o lugar que queriam, e vão fazer a celebração com a igreja toda quando puder fazer. Ah, mas como que um filho de pastor casa desse jeito? É se reinventar. Então, nós precisamos olhar as possibilidades que existem para o hoje. Acho que o se reinventar é isso. O que eu posso fazer agora, durante a pandemia, e jogar os sonhos para frente, sem data prevista. Nós não precisamos aniquilar os sonhos, né? Não desistir de sonhar. Eu acho que durante a pandemia nós não podemos desistir de sonhar. Ok, que coisa extraordinária, muito boa. Eu tenho duas perguntas agora, eu vou fazer, porque o nosso tempo já foi. Essa conversa aqui foi assim, tão deliciosa que o tempo voou. Mas eu tenho mais duas perguntas e eu não gostaria de encerrar sem essas duas perguntas. Uma, eu queria de forma assim, muito específica, Ilaiane, pensar na questão da resiliência no ministério, de como a mentoria, a assessoria, receber a atenção de alguém pode nos ajudar num processo como esse de ser resiliente. Eu confesso a vocês que quando eu assim, entro
na pandemia, a gente parou tudo, porque a gente entendeu que era extremamente perigoso, nós não insistimos em ter que fazer reuniões, vamos pensar em algumas coisas, tal. Mas a gente tinha uma expectativa de que a coisa duraria um mês. Um mês a coisa volta ao normal, a gente administra isso. Mas nós já estamos aí indo para o 5º mês nessa situação. Não, peraí, não dá mais, já passou tempo demais. Então, quando chegou passou o 1º mês, entrou no 2º, eu falei, não, eu tenho que começar a pensar em alguma coisa mais concreta. Não é ver aquela coisa assim, da princípio e tal. Mas eu sei que tem muita gente que ficou totalmente paralisada, como uma de vocês já citou, paralisada. E alguns casos não foi pela preguiça, outros casos também não foi por não saber o que fazer, mas foi pela falta de força para fazer alguma coisa diferente. Então, como, Elaine, você que é uma pessoa que é uma mentora aí, que é uma pessoa que tem ajudado tanta gente, como é relevante se uma pessoa está nessa situação buscar algum tipo de socorro numa hora como essa? Paulo diz em Filipenses 4 que ele é muito grato porque a igreja de Filipe não só manda sustento, mas ela manda Epafrodito. E Epafrodito é pessoa. Pessoas precisam de pessoas. Nós precisamos ter pessoas próximas, mas nós precisamos aprender a pedir ajuda. Nós precisamos aprender a nos mover, mas nós precisamos aprender com Caim, onde está o meu irmão, acaso eu sou responsável por ele? Nós precisamos aprender a nos responsabilizar. Eu vi uma história, o David Corfield, que você citou, que é nosso mentor e discipulador. Então, o David contou que ele tinha um professor de vôlei, né, jogando vôlei, que ele chamava atenção que quando alguém não conseguia pegar a bola, não chegava a tempo para pegar a bola, ele não chamava a atenção daquele que não chegava a tempo para pegar a bola, ele chamava a atenção daquele que devia estar cobrindo esse, que não estava no lugar dele. Então, o quanto nós também precisamos ter esse olhar atento ao nosso entorno, primeiro aprender a pedir e depois ficar atento e oferecer nossa ajuda para pessoas que nós entendemos que estão numa situação dessa inércia, não tem essa força para gerar, por N situações que ela está vivendo no contexto dela, do que ela dá conta. Cada um dá conta. É o que ela dá conta nesse momento. Como eu vou ajudar ela a dar conta? Como eu vou ajudar ela a olhar para si, resgatar alguma possibilidade, sem fazer por ela o que ela precisa fazer? Então, como estar saudável numa relação, ajudando outra pessoa a descobrir o que ela dá conta, pequenos movimentos que ela precisa fazer por conta dela. Então, esses espaços no pastoreio de pastores, no discipulado de líderes, nos aconselhamentos, nós precisamos ter intencionalidade neles. Nós não podemos deixar isto solto, orgânico. Nós precisamos ser intencionais em pedir ajuda, intencionais em oferecer ajuda. Então, revitalizar projetos como o da Batista Nacional de Pastoreio de Pastores e ganhar energia nesse tempo e de dizer, vamos lá, gente, encontros online, pequenos grupos de até 4 pastores caminhando junto, esposas de pastor. Essas esposas caminhando juntos entre si, ouvindo uma outra. Líderes entre si, grupos de até 4, quanto menor é o grupo, mais eu desenvolvo confiança, tenho liberdade para falar e posso ter uma sinergia maior. Isso é Eclesiastes 4, que ninguém deve andar sozinho, melhor é 2 do que 1, esta sinergia que ganha no trabalho, se um cai, o outro levanta, mas ai daquele que está sozinho. Então, só que eu chamo atenção para a intencionalidade das denominações, das ordens de pastores, por isso eu vibro, pastor Josivan é pastor vice-presidente da Ormiban, intencionalidade em encorajar, ter propostas claras, encorajar os pastores a não andar sozinho. E às vezes você tem que não desistir, andar uma segunda milha com o pastor para ele ganhar esse valor de não andar sozinho. Então, minha palavra de encorajamento é não ande sozinho, aprenda a pedir ajuda e aprenda a olhar ao seu redor quem está precisando e ter estratégias intencionais de caminhar junto. E nessa questão que você coloca, Elaine, só para esclarecer, a gente pode pensar nisso na questão da própria reinvenção do ministério. Não é? Talvez alguns de nós precisemos de ajuda, dizendo, olha,
gente, eu não sei o que fazer, a igreja está morrendo e eu não sei mais o que fazer, eu não tenho o que fazer. Né? Então, eu não sei como sair dessa. Eu acho que é muito importante o pastor ter a coragem de buscar alguém e dizer assim, pelo amor de Deus, me socorra. Vamos talvez buscar os bons exemplos, buscar as boas práticas. Quem tem feito algo, a Lu citou uma questão de uma igreja que, olha, conseguimos fazer algo que deu êxito para a igreja. Maravilha. Não é? E Edmilson, meio minuto só. Eu acho que o nosso grande medo de nos colocar nesse lugar é que nós nos desqualificamos e dizemos para os outros que não sabemos. E nós temos que sair desse papel. Apolo era o grande orador. Apolo tinha um grande conhecimento, Atos disso. Mas ele vai lá com Priscila e Áquila, porque tem algo que falta para ele. E diz os versículos seguintes que ele se torna um exponente no ministério, porque ele ajuda muitos na Acaia. Ele é muito ajuda na Acaia. Ele deixa de ser um grande orador, ele deixa de ser somente um grande orador, um grande conhecimento, ele se torna uma grande ajuda. Por quê? Porque ele tem humildade para sentar com Priscila e Áquila e ouvir. Isso não nos desqualifica precisar do outro ministerialmente. Amém. Ô Lu, e com relação à questão emocional, o que você recomendaria num momento como esse, né? Se alguém desencadeou uma crise muito grande, desequilibrou, as DRs viraram brigas violentas, agressivas, e pessoas estão deprimidas, pessoas estão com pensamentos suicidas. Onde a gente pode buscar socorro? De que ferramentas a gente pode se valer numa hora como essa? Acho que fazendo um link com o que a Ilha falou, né? Primeira coisa é você reconhecer de que você não está legal, que você não está bem, que você precisa de socorro. Acho que é parte disso, né? E não ter vergonha de pedir socorro, de pedir ajuda, né? O primeiro princípio é esse. Eu me reporto a Jó, né? Então, os amigos de Jó, eles não vieram para ajudar, não vieram para ver a necessidade, vieram com crítica primeiro, vieram, né, com aquele aspecto de acusação, de aspecto de religiosidade, né? Então, acho que muitos pastores, principalmente líderes, eles têm medo disso. Eu vou contar que eu não estou legal, que eu estou deprê, que até passou pela minha cabeça o suicídio, né? Eu volto a recordar, 2016, eu passei uma crise muito grande, né? Eu falo que foi a minha pandemia solitária, né? Eu tive um BO onde minha cabeça se esvaziou, né? Ficou oca. Eu perdi tudo que tinha lá dentro, né? Deu um nocaute, né? Cerebral. E quando eu não volto 100%. E eu tive que pedir ajuda mentoria, ajuda de aconselhamento, ajuda médica, ajuda da minha equipe. Eu falei, gente, eu dou conta menos de meio período e não dou conta de problema. E eu só volto, eu trabalhava às vezes 18 horas por dia, na época eu falei, eu vou voltar a trabalhar 4 horas. Eu preciso de vocês. E no começo me passou essa questão, né? Até falar para o meu marido, né, na época, porque a medicação me dava ensejos de suicídio, né? Eu tenho até familiares ouvindo, não sei se eles sabem disso. E eu tive que chegar para o meu marido, a gente estava nos Estados Unidos, na casa do meu filho, para férias, eu estava num período sabático. E eu falei, amor, você não me deixa sozinha. Ele, como assim? Eu falei, nem no banheiro você me deixa sozinha. Porque não sei se é da medicação, mas eu li lá e disse que é. Eu pensei já até em me matar. E ele ficou, né? Primeiro eu assustei o homem, mas ele ficou na minha cola. Eu sei que eu saí com ele e o filho para fazer compra num grande magazine. E eu peguei e falei assim, eu surtei no meio da loja, porque eles foram num ambiente, me deixaram sozinha, eu com o carrinho com compras, e a vendedora falando em inglês, o inglês fugiu da cabeça, e eu falei assim, não, eu quero meu marido e meu filho sair correndo dentro da loja. Quando eu volto, eu falei, eu preciso de ajuda. Então, acho que a primeira coisa é entender, eu preciso de ajuda. Então, eu ser mentoreada, ser cuidada, ser aconselhada. Então, hoje nós temos ministérios de restauração no Brasil, o Rever. Eu acho que a igreja precisa, para as ovelhas, o Rever. Precisamos de um repasse para os pastores, restauração para os pastores e cônjuges, a mentoria para os pastores e cônjuges, o pastoreio dos pastores e cônjuges, grupos pequenos, como a Elaine falou, não adianta fazer grupo grande. Então, aqui, como nós estamos em 4, se nós fôssemos um grupo de pastoreio, aqui nós poderíamos estar sem, lógico, ninguém assistindo, né? A gente poderia rasgar o coração, abrir, falar, chorar junto, orar. Eu acho que o ambiente para o pastor de poder chorar e falar assim, olha, a minha igreja está morrendo.
e chorar com esse pastor junto. E falar assim, a gente pode... Oi, travou aqui, Lu. Não, voltou. Oi? Tinha Oi? travado a sua internet. Oi. Então, acho que é procurar esse socorro que a Elaine falou e temos ferramentas para isso. Por exemplo, o pastor Marinho, né, que hoje é o líder do MAP, como reestruturar sua equipe ministerial nesse tempo, né? Talvez está perdendo pastores. Procurar ajuda de mentoria, procurar ajuda de restauração, procurar um limiar que o MAP tem para oferecer. A gente está fazendo até o limiar online, né? É uma coisa que era feito presencial, o pastor Neto está fazendo o grupo do Limiar, que é uma ajuda para o pastor em crise. Então, você pedir socorro, tem muita ferramenta boa, e eu acho que vale a pena, porque você sai da crise, como eu saí em 2016, e quando você passa por esse momento de resiliência, você vem com uma força que quem me olha hoje fala assim, ó, ela está com uma força, mas a mulher quase morreu. Sim, a época da pandemia nos leva a quase morrer para alguns, mas você sai revitalizado, né? Você vem com uma energia total. Agora, sozinho, ilha, não dá. Sozinho não, como o Mac ensina. Nunca. Sozinho nunca. Sozinho jamais. Gente do céu, estamos chegando aqui ao final da nossa live, não é? Oi, Josimar. Me lembrei do Josimar. Né? Mas vocês, agora eu vou dizer no final aqui. Quando eu falei há 2 semanas aqui que eu ia convidar 2 mulheres, sabe o que o Josimar falou? Ele falou assim, ixi, vai ter que dobrar o tempo da live aqui. Falou que está gravado. Está gravado. Assim, vai demorar demais, mas vai estar no final já e você se vira depois com elas aí. Eu quero ouvi-las. Mas eu agradeço demais, Elaine, a sua participação, a sua experiência, a sua contribuição tão rica, não é? Num momento como esse. Assim, você também, Lu, eu admiro demais o trabalho que você faz, porque é um trabalho que eu gosto também, é uma área que eu trabalho muito com aconselhamento, com restauração de vidas, e eu sei como isso esgota a gente. Né? A gente que trabalha com isso, tem dia que a gente fala assim, eu não quero ver ninguém. Eu não quero que ninguém me pergunte nada, eu não quero que ninguém me diga nada, eu não quero saber como ninguém está, porque eu não estou nem aguentando nem a mim mesmo, porque às vezes a gente é um fardo muito, muito pesado. E às vezes a gente não consegue fazer aquela separação, às vezes assim, deixar isso lá na sala de atendimento, no gabinete pastoral ou no consultório, onde a gente atende, deixar isso lá e vir para casa sem isso. Às vezes isso afeta a gente, porque muitas vezes o que a gente ouve tem muito a ver com a nossa história também, tem a ver com as nossas memórias difíceis, memórias que às vezes a gente não conseguiu resolver completamente, não conseguiu lidar com elas. Então, eu admiro demais quem faz esse trabalho, quem investe a sua vida na restauração da vida de outras pessoas. E eu louvo a Deus aí pela equipe que você tem, pelo trabalho de Rever. E onde eu passo que alguém fala alguma coisa, olha, procuro Rever. Tá? Se eu procuro Rever, porque o Rever tem alguma ferramenta que vai te ajudar e te ajudar muito. Obrigado, Josivan, pela sua participação também, pela sua contribuição. Hoje você está num ambiente aí muito diferente, né? Ao ar livre. Deus te abençoe aí, te dê graça também. Transmito o nosso abraço aí aos demais pastores aí. Sim, está comigo aqui alguns da Mata Sul. Nós estamos no retiro de pastores, de certa forma. Mas encontro com os pastores aqui da Mata Sul. De Pernambuco? Sul. Pernambuco, sim. Pernambuco. Cidade do Cabo de Santa ok. Está comigo o Denivaldo, o pastor José Nilson e outros. Maravilha. Estamos num momento como a Ila sugeriu, esse momento de se abrir, de conversar, que nós estamos precisando. Estamos implantando aqui o pastoreio de pastores nessa região. Maravilha, glória a Deus. Eu acompanho mais uma vez o voto do relator, o pastor Edmilson. Que diz respeito a Ila e a Luciene. Eu fui impactado com a palavra de vocês essa manhã. Muito obrigado. Estou aqui renovado. E não, foi bênção para mim. Deus abençoe a todos vocês. A gente vai encerrar essa live de hoje.
Sábado que vem, a gente vai estar tendo, acho que possivelmente, a última live dessa série, né? Porque está todo mundo retomando um pouco das atividades. A gente está fazendo toda semana, a gente vai rever o modelo, porque estava ficando pesado também. Muita gente tem muita live, mas vamos continuar fazendo lives ainda. A partir de agosto, num prazo um pouco mais, vai ser mais extensa do que estava sendo toda semana. Como o pastor José disse, dá um bastante trabalho. Às vezes eu fiz algumas lives aqui que eu tive que ler o livro na semana da pessoa que eu ia conversar. Eu fiz isso também. Aí você tem que ler o livro. Mas eu fico grato a Deus e gostaria de encerrar orando por vocês. Que Deus esteja abençoando suas vidas. Dá um abraço para o César, um abraço para Daniel e que vocês sigam firmes aí nesse ministério, nessa chamada do Senhor para as suas vidas. Pai, muito obrigado por esse tempo tão rico e precioso. Te louvo nessa manhã e início já da tarde pela vida da Luciene, pela vida da Elaine, pela vida do Josivan e pelo trabalho que cada um tem feito, Senhor, na visão, no anseio de restaurar vidas e ajudar vidas a crescerem. Que o Senhor derrame da sua graça profundamente sobre essas irmãs, sobre suas famílias, sobre seus filhos, cada pessoa da família seja também alcançado pelo favor do Senhor. Amém. Muito obrigado, Pai, e que o Senhor também abençoe aquelas pessoas que nos assistiram nesse momento e aquelas que nos assistirão depois no nosso canal. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meninas. Obrigado mesmo. Vocês foram nota 10 aí hoje nessa live, tá bom? Perfeito. Fantástico. Então. Olha o galo cantando aí. O galo cantando. O galo cantou. O ambiente aqui é fantástico. Ainda bem que foi no final, né? Ai, meu Deus. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Abraço. Um grande abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.